Olá, tudo bem? Este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras, onde trago temas relevantes para a comunidade, curiosidades, reflexões e muito mais. Hoje apresento o tema, influência do dimorfismo sexual no arranjo social, então, vamos ao vídeo. Diferenças entre sociedades matriarcais e patriarcais na natureza. As sociedades animais podem ser organizadas em estruturas matriarcais, patriarcais ou neutras, dependendo das funções, hierarquias e papéis desempenhados pelos sexos dentro do grupo. Essas estruturas são profundamente influenciadas pelo dimorfismo sexual, que define diferenças físicas e comportamentais entre machos e fêmeas. Este artigo examina essas variações com exemplos práticos na natureza e faz uma reflexão sobre paralelos com a sociedade humana. As sociedades patriarcais dos leões. Na sociedade dos leões, o macho dominante desempenha um papel central, sendo responsável por proteger o harém de fêmeas e o território contra invasores. Embora as leoas sejam as principais caçadoras devido à sua leveza e agilidade, a função de defesa territorial recai exclusivamente sobre os machos. Em situações de combate direto, um único leão é capaz de enfrentar adversários de grande porte, enquanto as leoas, por sua vez, precisam se reunir em grupo para realizar o mesmo feito. Esse papel protetor demanda muita energia e resulta em um comportamento seletivo. Os leões machos não protegem crias de outros machos, concentrando seus esforços apenas na sua própria linhagem. Essa hierarquia patriarcal é um exemplo clássico de como o dimorfismo sexual molda as funções sociais, conferindo força bruta aos machos para proteger, enquanto a agilidade das fêmeas é utilizada para sustentar o grupo. Estruturas neutras na sociedade dos lobos. Diferente dos leões, os lobos apresentam uma estrutura social mais neutra, onde o casal alfa lidera o grupo. Nesse caso, tanto o macho quanto a fêmea desempenham papéis importantes. O macho alfa lidera as caçadas e mantém a ordem no bando, enquanto a fêmea alfa assume a liderança na criação dos filhotes. Apenas esse casal dominante se reproduz, e a coesão do grupo depende da colaboração de todos os membros. O equilíbrio de poder nos lobos demonstra como uma sociedade pode ser organizada de forma cooperativa, com machos e fêmeas desempenhando papéis complementares. Embora o macho alfa seja frequentemente o líder principal, ele depende da cooperação do bando para garantir a sobrevivência do grupo. Esse modelo é um exemplo de como o dimorfismo sexual pode ser equilibrado, sem favorecer exclusivamente um dos sexos. Sociedades matriarcais, o exemplo das hienas. As hienas, por outro lado, vivem em sociedades matriarcais, onde as fêmeas dominam completamente a hierarquia. Até mesmo os filhotes fêmeas têm mais status do que os machos adultos. O dimorfismo sexual nesse caso não favorece os machos, que são fisicamente menores e mais submissos. Eles ocupam posições inferiores na hierarquia e são frequentemente excluídos dos melhores alimentos, alimentando-se apenas do que sobra. A única função dos machos na sociedade das hienas é reprodutiva, mas até isso está sujeito à vontade das fêmeas. Eles não recebem proteção e vivem em condições precárias, sendo ignorados pela estrutura social dominante. Esse exemplo ilustra como uma organização matriarcal pode marginalizar completamente um dos sexos, invertendo as dinâmicas de poder vistas em sociedades patriarcais. Reflexões sobre a sociedade humana e o papel do homem. Na sociedade humana, o homem é frequentemente exigido como protetor, provedor e líder, assumindo responsabilidades que lembram as dos leões e lobos. Espera-se que ele defenda sua família, sustente financeiramente o lar e lidere em diversas esferas sociais. No entanto, diferente das sociedades patriarcais da natureza, o homem contemporâneo raramente recebe respeito proporcional às suas contribuições, semelhante aos machos das hienas. Muitos homens sentem que são relegados aos restos emocionais e sexuais na sociedade moderna. Eles enfrentam altos riscos emocionais, psicológicos, financeiros e sociais, ao se envolverem em relacionamentos, mas frequentemente encontram poucos benefícios tangíveis. Essa desconexão entre o esforço exigido e o reconhecimento recebido cria uma crise de identidade masculina. Mesmo sob uma dinâmica desfavorável, muitos são incapazes de abandonar o jogo, enchendo o bolso de coaches de pua, por exemplo o gado nerdutor,
Para se aprofundar mais no assunto, veja o vídeo lá que fiz sobre o modus operandi da hipergamia e por que o Homogaduz inatintivamente defende a ginocracia independente do quão insalubres sejam as dinâmicas. Agora, voltando ao assunto. Essa dinâmica levanta questões sobre como a sociedade pode equilibrar melhor as expectativas em relação aos papéis de gênero, reconhecendo as contribuições dos homens sem desconsiderar suas necessidades emocionais e sociais. Talvez seja hora de aprender com as sociedades animais, que, mesmo com seus desequilíbrios, refletem estruturas mais claras e definidas em relação às funções e hierarquias de cada sexo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Bye.